Shalom, Tchou, Kulam Benei Yaakov, be Brasil, be Mizrar John, be Olkol Arbot Kanfot Shel Haaretz, Kan Asaf Benami Chris Milevi, Asher Medaber Itchem, ve Rainiani Shelenu, Ledaber HaTorah, Hukim, ve Mishpatim. Bom, eu quero cumprimentar a todos os filhos de Yaakov no Brasil, no Oriente Médio, Mizrah, Hatron, e também todos os países da Terra. Hoje, estudo da Torá, e nós não estaremos lendo a sequência dos mandamentos, dos 603 mandamentos, porque hoje eu quero focar principalmente nas festas do 7º mês, no Yom Teruah, ou seja, o toque das trombetas. E aí, quando passar as festas, nós continuaremos com a sequência dos mandamentos dos 603 ordenanças. Embora o Yom Teruah está nos 603 ordenanças, ele está na Torá. Bom, eu quero falar do Yom Teruah, depois eu estarei explicando o que é o Yom Teruah. Antes eu quero chamar a tua preciosa atenção, entra no meu canal, no YouTube, dá o seu like, faça a sua inscrição, e orem também por mim e por esse canal, e por todos aqueles que têm nos acompanhado aqui no Brasil, em Israel e em todos os países da Terra. Bom, Vaikra, Levítico 23, o 23 ao 24. Diz assim: E Yahweh falou a Moshe dizendo, o 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, no 1º dia do mês, vós tereis um Shabatom, uma lembrança do sopro dos alaridos, do shofar, uma Mikra Kodesh, no 7º mês. São palavras que o Eterno falou a Moshe, que era um mediador entre o Yah Espírito e os homens, os filhos de Israel. Veja bem que aqui está falando com as 12 tribos, Benei Israel, os Benei e Ashuru. Não está falando só com as 10 tribos, está falando com todos, inclusive até com os Goim, de coração sincero, porque o Eterno diz na Torá que uma mesma lei para o israelita, ela também será para o natural da terra. Bom, então, Yahweh falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês, no 1º dia do mês, vós tereis um Shabatom, uma lembrança do sopro dos alaridos do shofar, uma Mikra Kodesh no 7º mês. Então, o 7º mês do concerto eterno, ele é agora dia 25, do pôr do sol do dia 25 até o pôr do sol do dia 26, na segunda-feira. Nós estaremos reunidos no pôr do sol, ali aproximadamente 5, 6 horas, e vamos até a noite. E ainda, quando chegar na segunda, às 5 horas, nós temos a entrega do Yom Teruah, do toque das trombetas. Nós tocaremos o shofar de um pôr do sol até outro pôr do sol, em uma intercalação de algumas horas e de alguns minutos, porque é o dia do toque do shofar. Bom, ainda na Torá, em Números, capítulo 29, versículo 1, Números, Bemidbar, capítulo 29, versículo 1, diz assim, e no 7º mês, no 1º dia do mês,
vós tereis uma Mikra Kodesh, ou seja, uma reunião solene. Não fareis vós qualquer obra servil, ser-vos-á um dia em que soprareis as trombetas. Bom, com todo respeito a muitos rabinos, a muitos líderes do judaísmo, que até têm me mandado um Hag Sameach, Rosh Hashanah, e muitos outros líderes de outras religiões que nesse dia vão guardar o Ano Novo judaico. A minha preocupação é guardar o que saiu da boca do Eterno. Guardar, como ele ordenou aqui, o toque das trombetas, chamado de Yom Teruah, chamado de dia de alarido, dia de regozijo, dia de gritos. Diferente de um ano novo judaico, em que você, com todo respeito, mas você não encontra respaldo na Torá, nos estatutos e o juízo do Eterno. Né? O ano novo judaico, chamado de Rosh Hashanah, ele é baseado no Talmud. E o Talmud são uma coletânea de rabinos que colocaram ali as suas ideias. O que não está escrito na Torá, o ano novo no 7º mês. O ano novo do concerto eterno, ele é o mês de Abib. Nós já passamos. Por isso que, inclusive, nós vamos agora, dia 25 para o dia 26, para o 7º mês do calendário do concerto eterno, do pacto que o Eterno firmou com nossos pais, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef e David. Então, temos que ter muito cuidado para nós ouvirmos a voz do Eterno. Porque ele disse lá em Shemot 19, 5 e 6, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus estatutos, meu juízo, que é a Torá, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra, ela é minha. Toda a terra, ela é minha. Então, nós temos que ter muito cuidado e não desvirtuarmos as palavras que saíram da boca do Eterno. Ele não fala aqui em Vaikra. É Levítico 23, o 23 ao 24, ele não fala de nenhum Rosh Hashanah, nenhum ano novo judaico. E aqui em Números, Bemidbar 29, 1, ele também não fala de nenhum ano novo judaico, nenhum Rosh Hashanah. Nós temos que ter cuidado. Inclusive, ele fala com os Bnei Israel. Inclusive, a tribo de Judá está aí também. A tribo de Judá está aí, onde a maior parte está no judaísmo rabínico pós-tempo. Mas são o parecer dos Zaken Asaf, Benami e Crispim Levi, aqui da Ishuva israelite de Pereira Barreto. E que o Eterno desvenda nossos olhos para nós ouvirmos a voz do Eterno. Bom, então, nós vemos que o que significa Yom Teruah. A definição do dicionário Strong diz: Teruah, clamor, aclamação, barulho, som das trombetas, som de regozijo, som de alegria. Então, som alto, clamor, sopro, de alarme para despertar todos os israelitas, como disse o profeta Yoel, despertai, tocai o shofar em Sião e despertai todos os israelitas na face da terra. Porque é chegado o dia do seu juízo. Quer dizer, o dia do juízo vai ser depois
do dia do Yom Kippur, e nós temos aí mais 10 dias de arrependimento. Bom, então, quando corretamente traduzimos esta palavra, né, nós claramente vemos como aclamação, barulho, som, clamor, toque do shofar, regozijo. E as seguintes referências das Escrituras que associam com Yom Teruah, né, ela não somente traduz como a festa das trombetas ou a festa dos trocos das trombetas, mas como o dia de alarido, o dia de regozijo, o dia de clamor, o dia de festa, o dia de despertamento do toque do shofar, porque o toque do shofar era despertamento. Então nós vemos que aqui em Bemidbar, Números 29, 1, diz: no 7º mês, no primeiro dia do mês, vós tereis uma Mikra Kodesh, uma reunião solene. Não fareis vós qualquer obra servil, ser-vos-á um dia em que soprareis as trombetas, para despertar o povo. Bom, nós vemos que lá em Yahushua, ou seja, Josué, capítulo 6, versículo 20, e o povo clamou, e os Kohanim soaram os shofar, as trombetas. E aconteceu que quando o povo ouviu o som do shofar, do Hagadol shofar, a voz do shofar, que o povo clamou com Teruah Gedolá em hebraico, ou seja, com um grande clamor. E o muro caiu abaixo, e assim que as pessoas entraram na cidade, cada pessoa, né, entrou na cidade e eles tomaram a cidade. Essa é uma referência, o que significa Teruah. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5, Aleph Shemuel 4, 5, diz: e aconteceu que a arca do concerto, ou seja, a arca da Torá, de Yahua, veio no acampamento, entrou no acampamento. E todo Israel clamou com Teruah Gedolá, ou seja, com grande clamor, com grande alarido, com grande ímpeto, assim que a terra estremeceu. Ainda em outra referência, em 2 Samuel 6,15, ou Beit Shemuel 6,15, Davi, ou David, e toda a casa de Israel trouxeram a arca do concerto, a Torá, clamando, e com o som de shofar, de kol shofar, ou seja, som alto do shofar, alarido. Ainda em 1 Crônicas, Aleph Divrei Hayamin, capítulo 15, versículo 14, 28, revela a correta definição do que é Yom Teruah. Todavia, eles fizeram juramento a Yahua com a grande voz, com grande clamor, ou seja, kol gadol, voz alta, com alaridos, com clamores, com trombetas, né, Hatzotserot, e com o shofar, o chifre de carneiro, shofarot. E todo Israel, no 28, e todo Israel trouxe a arca do concerto, chamada de Aron Berit, de Yahweh, com clamor, com teruá e com som de shofar, com trombetas, Hatzotserot, com som de símbolos, com harpa, som de símbolos, Metzil Taim, com harpas, Nebalim, e liras, Kinorot.
Ainda em Vaikra, na Torá, 25, Levítico 25, 9 a 13, Vaikra. Outra importante referência, o que é o Yom Teruah, ou Teruah? E vocês farão um alarido de shofar no sétimo mês, no dia 10 deste mês. Dia 10 deste mês. Aleluia. Então nós vemos que o Yom Teruah, dia 25, nós vamos tocar o shofar, nós vamos gritar, nós vamos clamar, nós vamos enaltecer o Eterno nesse dia. Aleluia. Porque é a ordem dele. Com as trombetas, com alaridos, com clamores. Aleluia. Com vozes possantes. E vamos cumprir aquilo que ele ordenou na Torá. Bom, então nós vemos, eu até separei algumas coisas aqui, fiz algumas anotações, muito importante, né? Uma questão importante, por que o Yom Teruah, né? O Yom Teruah, chamado de Dia do Clamor, som alto, né? Para os guardadores do concerto. Inclusive, Yahushua enfatiza isso lá em Lucas 21, 28. Vocês regozijais, teruá, né? Olhai para essas coisas, quando vocês virem essas coisas, regozijai, porque o dia da vossa Geulá, da vossa redenção, está perto. Bom, chamado também de Yom HaZikaron, dia da lembrança, né? Que o Eterno lembra nós para a vida e para a nossa redenção, né? O dia do Yom HaKiseh, o Kiseh do Yom Teruah, que sai em Israel no dia 25 de setembro, às 23h54, e no Brasil, às 16h54. Bom, por que o Yom Teruah? O Yom HaZikaron, né? Chamado de Yom HaKiseh, Yomin Noraim, né? Temos 10 dias até o Yom Kippur, chamado 10 dias de arrependimento, depois do dia 25. Aseret Yomei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento. Yom Radim, dia do julgamento, né? Bom, por que o Yom Teruah? E qual é a mensagem que vem do Yom Teruah, do concerto eterno, né? Não apenas para os guardadores da fé do concerto eterno da Torá, mas para toda a humanidade, os bons, os pecadores e os iníquos. Por isso que o profeta Yoel diz: tocai a buzina, o shofar em Tzion, e despertai todos os moradores da terra. Bom, para aqueles que entendem o caminho do concerto eterno, a Torá, comparado com aqueles que começam o seu ciclo religioso né, diferente, como eu citei ali no início, né, às vezes por um Rosh Hashanah talmúdico, né, um ano novo talmúdico, instituído pelo judaísmo rabínico pós-templo, entre os anos 100 até o ano 500 da Era Comum, né? E é preciso, né, com todo respeito aos nossos irmãos de todas as religiões, inclusive do judaísmo, né? Mas é preciso nós observarmos o que saiu da boca do Eterno. Porque as palavras que saíram da boca do Eterno é vida, não tem contradições. Bom, então, significa, né, se nós sairmos errado em uma das festas, por exemplo, um Rosh Hashanah no 7º mês, nós saímos errado em todas as festas, o Yom Kippur já sai errado, né? Já sai, o Pessa sai errado, sai tudo fora
da sequência que o Eterno ordenou em Vaikra 23, que é a sua agenda do concerto eterno, ou seja, da Torá. Bom, então, essa sequência, né, esse calendário fora de sequência é responsável por muita confusão e, portanto, conduz muitos para um erro, com o intento e propósito, né, de quebrar as leis do concertador, que é o Eterno. E para nós que somos seus concertantes, que procuramos guardar o concerto eterno da Torá. Então, os tempos apontados do Eterno, detalhado em Vaikra 23, Levítico 23, eles fazem perfeito senso quando nós começamos do começo. Primeiro, cada desses apontamento envolve a agenda de trabalho do Criador, do Eterno Yahweh, do Yah Espírito, para cumprir essas duas coisas. Primeiro, resgatar, salvar o homem perdido da autoridade de Satã e assegurar a sua libertação, conhecida como salvação ou livramento, ou Teshua. E o segundo, restaurar, redimir esses salvos, esses homens que foram redimidos, para a sua original perfeição, que está lá em Bereshit 1, 26, 27, Gênesis. Não mais sujeito a Satã, o adversário, nem ao pecado e nem à morte. Né? Então, isso tem cumprido para os Binei Haor, os filhos da luz, aqueles que guardam o caminho do concerto eterno, para aqueles que andam na luz de Yahweh. O seu concerto eterno, conforme está lá escrito em Aleph, ou seja, Yohanan 1, 7. Se verdadeiramente andares na luz, como ele andou, o Dande, o Shua Hamashiach, purifica nós em todo pecado. A luz é a Torá, a luz é o Shabat, a luz é as Hamoedim do Eterno. Shalom Lekulam. Tem muita coisa para falar sobre o Yom Teruah, eu não falei nem 10%, mas que o Eterno possa completar no seu coração, ó israelita, preocupado com a Torá, homens e mulheres, e todos os líderes que o Eterno levantou na face da terra, no meio das religiões, que nós possamos voltar os nossos corações para a Torá, para as palavras que saíram da boca do Eterno. Zot Habrha Shel, Asaf Benami Crispin Levi, Lechai Veramishpahaga.